Então é isso. Vamos lá, vamos começar. Meu nome é Litieri, para quem não me conhece ainda, estou aqui para trazer para você um conteúdo de bastidor de um Studigram de Estudos Pro. O Studigram Pro, para quem ainda não sabe, é um perfil de estudos que a gente encara como um trabalho, que a gente ajuda muitas pessoas através do conteúdo gratuito e de valor, e que a gente faz muitas vendas usando estratégias de marketing digital. Então, é um perfil que a gente consegue produzir uma renda mesmo através das vendas dos nossos materiais de estudo, sejam resumos, mapas mentais, outros tipos de materiais que facilitem os estudos de outras pessoas, tá bom? E aí eu tô sempre falando sobre esses assuntos e surgiram algumas dúvidas aí nas últimas semanas, algumas pessoas me perguntando sobre como utilizar o Reels ou se dava para utilizar memes e outros tipos de posts de humor no perfil de estudos. Sempre eu falei sobre esse assunto de não utilizar memes no Studigram Pro, porque se a pessoa não pensar muito bem no fundamento que tem para usar cada coisa, ela pode acabar usando de uma forma que mais prejudica o perfil do que ajuda. Então, hoje eu já vejo possibilidades de usar esse tipo de conteúdo de uma forma positiva no Studigram Pro e eu quis fazer uma live aqui mais completa para trazer para você essas novidades, tá bom? Galera do Instagram, eu tô olhando para cá porque eu tô olhando para a câmera do YouTube. Inclusive, quem quiser entrar pelo YouTube para ver no computador, interagir no chat, é só entrar no link da minha bio. Vamos lá, então. Quais são as vantagens da gente usar o humor, usar essas ferramentas, esses posts mais divertidos no Studigram Pro? A primeira coisa que chama a atenção, né? Eu acredito que seja principalmente porque esse tipo de conteúdo ele é mais visual. Normalmente a gente usa uma imagem ou então um vídeo para trazer uma coisa mais divertida, um conteúdo desse tipo. Se você, por exemplo, segue uma página de memes, provavelmente essa página tem muitas imagens que acabam sendo engraçadas e vídeos e tal. E isso chama muita atenção na hora que as pessoas estão rolando o feed. Então, uma vantagem é justamente isso, você poder pegar a atenção da pessoa quando ela está distraída ali. A segunda coisa é que é divertido e é descontraído. Todo mundo gosta de ver uma coisa engraçada, de dar risada, de repente se entreter, tá? Só que existe aquela linha ali entre um perfil que é só de entretenimento e um perfil de informação. No Studigram Pro, a gente é um perfil de informação, mas trazer algumas pitadas desse entretenimento não vai fazer mal se você souber como usar, e aqui eu vou te dar essas recomendações. A terceira coisa é que gera identificação e envolvimento no seu perfil. Ou seja, quando a pessoa vê uma situação engraçada, que de repente já aconteceu com ela já passou, ela estava junto de um amigo e tudo mais, então ela não consegue ignorar, ela se identifica, nossa, já aconteceu isso aqui comigo, e provavelmente vai gerar algum tipo de envolvimento. A pessoa vai curtir a foto, vai comentar muitas vezes, vai rir, vai compartilhar com um amigo, então esse é um caminho legal para trazer um engajamento para o seu perfil. E outra coisa que é altamente compartilhável, né? O conteúdo mais engraçado, mais descontraído, o meme, ele é muito compartilhável, porque quando você passou por aquela situação com uma pessoa, você manda para aquela pessoa para ela lembrar também daquela situação. Então, isso acaba atraindo mais pessoas para o seu perfil. E também uma vantagem de usar o humor no Studigram Pro é que dá espaço para as pessoas te conhecerem melhor. Então, se você é uma pessoa mais descontraída, mais divertida na sua vida real e ainda não conseguiu passar isso para o seu perfil de estudos, né? Você é uma pessoa mais séria lá, esse é um espaço também de poder se soltar mais, de se desenvolver nessa comunicação, das pessoas te conhecerem melhor. Eu, por exemplo, sou uma pessoa mais doidinha na minha vida pessoal. No Studigram eu já sou uma pessoa mais séria, né? Só que agora no meu perfil pessoal, utilizando essas ferramentas novas, eu acabo conseguindo mostrar esse meu lado mais extrovertido, que eu sou mais com os meus amigos. E isso é interessante porque quando a gente se mostra mais, as pessoas nos conhecem melhor. Quanto mais a gente é conhecido, quanto mais as pessoas ficam familiarizadas com o nosso jeito, mais confiança elas têm, inclusive na hora de adquirir um produto nosso. Então, é uma ferramenta também para a gente poder estar se conectando melhor com o nosso público. Fisioterapia é maravilhosa. Ai, maravilhosa é você. E quais são as desvantagens de usar esse tipo de humor? Se você não souber usar, pode perder o propósito real do seu Studigram. Então, se você tem um Studigram Pro com o objetivo de fazer vendas de materiais de estudos mesmo, se você só usa
o conteúdo de entretenimento, você não vai trazer tantas pessoas qualificadas para comprar esses materiais de estudos. As pessoas vão te seguir porque querem se entreter, porque querem dar risada, ver memes, compartilhar com os amigos, e aí elas não vão tá realmente interessadas em adquirir um produto seu, porque elas não te seguiram pelo conteúdo. Se você, de repente, não sabe dosar aí a quantidade de vídeos ou memes engraçados que você coloca no seu perfil. Então, eu vou falar sobre isso também para você saber dar essa dosada. Outra desvantagem é que você não conseguir trazer nenhum conteúdo através desses posts engraçados. Se você está acompanhando meu perfil lá no Instagram, meu perfil pessoal, eu já postei, se eu não me engano, 2 memes no feed, mas nos 2 eu trouxe um conteúdo. Então, eu consigo fazer com que a pessoa não ignore aquele post, veja a imagem, ache engraçado, mas ao mesmo tempo, lá na legenda, eu contextualizo com aquele conteúdo que eu quero trazer. Então, não é um post simplesmente vazio ou simplesmente que uma pessoa que só está querendo dar risada vai me seguir. Eu consigo juntar os dois e trazer um conteúdo para que a pessoa que me siga seja pelo conteúdo. Essas pessoas, quando seguem a gente pelo conteúdo, elas estão mais prontas para comprar o nosso produto, digamos assim. A terceira desvantagem é justamente atrair pessoas aleatórias. Se você só começa a postar porque você acha que dá muito envolvimento para ganhar like, não está se preocupando em atrair pessoas que consumam o seu conteúdo de verdade, você pode acabar atraindo muita gente aleatória que só quer estar no seu perfil para se entreter. E não tem nada de errado com isso quando você é um perfil de entretenimento, um perfil mais voltado para interação e não para venda, sabe? Então tem essa divisão. Outra desvantagem que pode ter é que se você não souber utilizar, ele também pode diminuir a sua credibilidade. Eu vejo muitos memes que acabam dando uma ideia de que a pessoa não é muito compromissada, ou que não gosta muito de estudar, o estudo é sempre um fardo e tal. Então, de acordo com a forma que você utilizar, isso pode te deixar um pouquinho, uma moral um pouquinho baixa para vender materiais de estudos. E eu também vou comentar com isso daqui a pouco, com você daqui a pouco. E a última desvantagem, a live aqui deu uma travada. Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui o filtro. E a última desvantagem é que, se você não sabe utilizar e causa todos esses probleminhas, pode prejudicar as suas vendas, tá bom? Tem uma pessoa que claramente não assiste minhas aulas se divulgando na minha live do YouTube, querendo atrair pessoas aleatórias. Olha, não pode. Como utilizar, então, o humor, os memes ou Reels, né, que é uma nova ferramenta do Instagram, os vídeos engraçados, de uma forma que seja boa para o seu perfil e que engaje o pessoal? É você trazendo imagens ou vídeos que sejam engraçados ou divertidos, ou com música, às vezes nem necessariamente são engraçados e divertidos, mas tem música, que faça referência a uma situação do cotidiano, uma coisa que seja comum, uma coisa que todo mundo passou, algumas pessoas passaram, e que, de preferência, você consiga associar um conteúdo. Se você consegue associar e ensinar alguma coisa, passar alguma mensagem a partir daquilo ali, você vai ter ainda mais resultado. E como não utilizar? É justamente dando a entender de que você não é uma pessoa responsável por seus estudos, ou que você não gosta de estudar, ou que, de alguma forma, você não tem compromisso, porque isso vai te prejudicar na hora de vender. Como assim? Você mostrar que não tem tanta credibilidade. É quando você faz memes, por exemplo, só falando que, tipo, um exemplo, eu assistindo Netflix, feliz, eu estudando, triste, eu na aula online, dormindo, eu para fazer um trabalho, faz mal feito, sabe? Então, sempre que você faz esse tipo de meme, você acaba fazendo a pessoa perceber que você não é um bom estudante, um tão bom estudante assim. Então, imagina como é que a pessoa vai ter confiança para comprar os seus materiais de estudos, porque você sempre posta imagens no feed dizendo que não gosta de estudar, que é desorganizado, que entrega os trabalhos em cima da hora, esse tipo de coisa. Então, é interessante que você saiba filtrar essa mensagem que você quer passar para o seu público. Eu sei que a gente tem os momentos que é difícil de estudar, eu sei que a gente tem aqueles momentos que a aula online está chata, mas nós, como pessoas que queremos incentivar o outro a estudar, a passar na prova que ele quer e principalmente a vender os nossos materiais de estudos, a gente tem que passar essa mensagem de que, tá, existem esses momentos que são difíceis, mas que a gente supera, a gente tem que continuar, tem que dar o nosso melhor e tal. Então, eu acho que se você usar esse tipo de conteúdo nesse sentido, para trazer uma coisa do dia a dia,
porém, puxando para uma mensagem para fazer a pessoa superar aquela dificuldade do dia a dia, acaba te trazendo resultados melhores, tá bom? E também uma forma de não utilizar é querer utilizar só para ganhar like. Você vai ver que conteúdo de entretenimento gera muito envolvimento. Então, é normal que você poste um meme e as pessoas curtam muito, e você poste um conteúdo mais denso e poucas pessoas curtam, tá? E aí você tem que entender que a curtida não é tudo para a gente no nosso estúdio de Gran Pro. A gente se importa principalmente em atrair consumidores de conteúdo, que são as pessoas que compram os nossos produtos depois. Se você só se liga na curtida, só se liga nesse tipo de envolvimento, você vai trazer conteúdos cada vez mais rasos e que gerem menos clientes para o seu perfil. Então, saiba dosar isso aí. É legal que você tenha posts com envolvimento, porque isso ajuda o Instagram a levar os seus conteúdos mais longe, mas não se ilude somente com isso, somente com curtida, somente com comentário rindo ou indicando para os amigos. Então, você tem que acabar dosando e que não seja só para ganhar like. Deixa eu ver aqui as mensagens no YouTube. Lide Sincera começou cedo hoje. Pois é, minha gente. Porque eu estou ensinando as coisas para vocês e você quer fazer o contrário. Eu sempre penso se vou ou não falar sobre isso. Sobre os memes, né? Eu não comecei a inserir esse conteúdo no meu Instagram ainda. Também tinha aquele pé atrás, sabe? Mas estou começando a ver jeitos de fazer. Estou fazendo agora no meu perfil pessoal e estou conseguindo fazer essa conexão com o conteúdo. Vou dar algumas dicas aqui de como vocês podem ter essas ideias para fazer esse tipo de conteúdo mais engraçado, tá bom? Vamos falar, então, sobre que ferramentas utilizar, né? De que formas a gente pode utilizar para fazer esse conteúdo mais engraçado e tudo mais. Pessoal aqui no Insta, cientista do cuidado, isso mesmo. Dani está dizendo que cheguei agora, ainda dá para pegar muita coisa. Que ferramentas usar? Vamos falar primeiro sobre... Não sobre memes, mas sobre estar cansada em relação a alguma matéria. Sim, você tem que falar isso de um jeito que não deixa as pessoas mais cansadas ou mais desmotivadas ou achando que é normal não querer estudar, né? Porque, tipo, quando você faz um meme sempre nesse sentido, colocando o estudo para baixo, você faz as pessoas acreditarem que é normal você não querer estudar, você não ser uma pessoa esforçada ou organizada, e eu acho que não pega muito bem. A primeira ferramenta para a gente falar aqui é sobre o Reels, ou Reels, né? Que é essa ferramenta nova do Instagram. Não sei se todo mundo aí já está antenado, mas o Instagram disponibilizou uma ferramenta bem parecida com o TikTok, que é aquele outro aplicativo em que as pessoas fazem vídeos rápidos de 15 segundos. Quer dizer, no TikTok eu acho que é mais tempo, né? Mas no Instagram até agora é de 15 segundos. E aí você pode utilizar várias músicas, várias fontes de letras para colocar no seu vídeo. Você pode fazer transições entre um vídeo e outro, compor um vídeo de 15 segundos cheio de pedacinhos de vídeos. Então, é uma ferramenta bem interessante. A primeira coisa que a gente deve pensar aí é que tem muita gente que está desesperada porque não recebeu ainda essa atualização e até estavam me perguntando como é que eu faço para ter e tal. Não é uma coisa que a gente possa fazer alguma coisa agora. Tem que esperar. É porque quando tem uma atualização nova no Instagram, ela vai acontecendo aos poucos, né? Então, meu pai mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo: olha tu na TV, como é que eu tô no meio da live, vou olhar o WhatsApp, porque ele me filmou na TV, ele assistindo minha live. Então, quando começa uma atualização no Instagram, eles vão colocando aos poucos, eu não sei por quais critérios, se é porque a pessoa já teve o Instagram instalado há mais tempo, não sei por quê, mas vai surgindo aos poucos e aparece. Um dia, quando você atualiza seu aplicativo, ele aparece lá. Eu lembro que quando começou a sair esse Reels, o meu ainda demorou 1 ou 2 semanas para poder atualizar. Inclusive, quando eu acessava no iPad, tinha, mas quando eu acessava no celular, não tinha, meu celular Android. Então, quem ainda não recebeu, fica calmo, que uma hora vai chegar. Hoje, uma aluna minha falou que tinha chegado dela, outra falou que não tinha chegado ainda, e por aí vai. Eu atualizei o WhatsApp, ou o Instagram, desinstalei, instalei de novo e nada fez chegar, só quando o Instagram quis. Que amor. Ele assiste todas as minhas lives, minha gente. Aí, então... Essa ferramenta, a gente grava, faz esses vídeos de 15 segundos lá e a gente pode compartilhar ou só no Story ou compartilhar no feed.
Só que na hora de compartilhar no feed, ele não fica no nosso feed normal de postagens, ele fica em outra aba, tipo o IGTV. O IGTV não tem, o feed é uma aba, o IGTV é outra, e o Reels tem outra. Então, quando você posta, ele acaba ficando lá de forma permanente. É assim que ele funciona, basicamente. E algumas dicas que eu tenho para vocês é a seguinte: eu costumo olhar os Reels de outras pessoas, não precisa ser de gente do mesmo nicho, pode ser de blogueiras que você goste, de outras pessoas que vão aparecendo, vai explorando lá. E aí, quando eu vejo um áudio que é interessante, eu salvo aquele post, eu vou lá nos 3 pontinhos e clico em salvar a publicação. Porque eu salvo as publicações, independente do conteúdo delas, por causa do áudio. Porque no Reels a gente pode usar o áudio de outra pessoa, né? Igual no TikTok, para poder fazer o nosso vídeo em cima. Então, quando eu vejo um conteúdo, por exemplo, que é de empreendedorismo, e aí eu vejo a pessoa dar 3 dicas para tal coisa. Então, eu já penso, ó, lá no meu perfil eu posso fazer 3 dicas para estudar melhor, ter mais disposição nos estudos, etc. Então, eu vou lá e salvo. E aí eu deixo como se fosse algumas inspirações. Quando eu estou ali disposta para fazer o Reels, eu vou lá na minha pasta de salvos, ouço os áudios, vejo tudo lá, e aí eu penso de qual que eu poderia utilizar naquele momento. Eu acho interessante que quando você for fazer, você já faça para postar. Porque ele tem a opção de deixar como rascunho, mas eu não tive uma boa experiência com isso. Teve um dia que eu fiz uns 4 ou 5, deixei como rascunho e na hora de postar o Instagram não postou nenhum. Disse que deu erro e aí eu perdi todos os vídeos. Então, esteja preparado para fazer, editar lá e postar na hora que você fizer. É assim que eu costumo fazer. E aí, uma sugestão é associar conteúdos comuns de Estudigram ao conteúdo do que você quer passar lá no seu Reels ou então lá no seu meme. Então, por exemplo, como assim conteúdos comuns de Estudigram? A gente sabe sobre a importância de estudar com antecedência. Esse é um conteúdo comum que você pode abordar em qualquer Estudigram. E aí, de repente, você pode fazer um vídeo ou então o meme. Meu Deus, meu irmão comentando. Você pode fazer um vídeo ou um meme que seja do tipo... uma pessoa dormindo. O sono tranquilo de quem está estudando com antecedência. Ou o sono tranquilo de quem está com os estudos em dia. E aí, lá na legenda, você fala sobre a importância de estudar com antecedência. Normalmente, esse tipo de imagem que a gente usa é uma imagem mais engraçada, fofinha, uma imagem de gatinho, de criança. Então, as pessoas gostam muito de ver, param para ver. E aí, você pode associar isso com o conteúdo normal de Estudigram. Ah, meu irmão tá comentando. Coloca os óculos, fica show. Meu Deus. Hoje eles tiraram o dia. Litieri, você conhece o livro Aprendendo Inteligência? Quem tá rindo. Do prof. Pierre Luigi. É uma ótima dica de leitura, muito divertida. Não, mas que bacana, vou procurar. Aprendendo Inteligência, né? Que massa. Gente, é muito legal a gente pegar referências. Esse livro me ajudou a estudar melhor. Muito bom essa indicação, ó. É muito legal a gente pegar outras referências que não sejam exatamente só sobre aquilo que a gente fala. Quando a gente sai da caixa e assiste outros conteúdos, olha outros criadores, lê livros, a gente começa a ter ideias que a gente pode adaptar para aquela nossa área. Não precisa você criar uma coisa nova do zero, você só precisa adaptar aquilo que você já viu para o seu jeito, para o seu estilo de falar, para aquele conteúdo que você quer abordar. Então, associe os conteúdos que você faria normalmente no Estudigram para fazer de uma forma mais divertida. Então, por exemplo, outra dica que eu tenho para você, na hora de você utilizar os memes, que são aquelas imagens com uma foto engraçada e um texto, né? É que você procure as imagens e tente ler as imagens sem o texto, né? Procura as imagens no Google, ou então no Pinterest, e aí você analisa e vê o que é que você poderia colocar ali. Eu, por exemplo, gosto muito de gatinhos. Então, eu pesquisei no Pinterest, que é um site, um aplicativo também que tem muitas inspirações, gatinhos. E aí tem gatinho dormindo, tem gatinho brincando, fazendo um monte de coisa. E eu fui tentando imaginar o que é que eu poderia fazer com aquela imagem, o que aquela imagem poderia representar de meme. Então, tinha uma imagem lá de que eu até vou postar esses dias, vocês vão ver no meu perfil pessoal, de um tubarãozinho de pelúcia com a boca aberta e o gato dentro, né? Só essa parte aqui para fora e o gato com a boca aberta, como se estivesse gritando.
E aí eu coloquei assim no tubarão todas as tarefas do Studigram e o gato gritando você. E aí, esse tipo de meme você poderia colocar assim, toda a matéria que você tem para estudar e você. Tipo assim, a matéria te engolindo. E aí, na legenda, você pode trazer um conteúdo sobre a organização dos estudos, a importância de fazer um cronograma, a importância de se organizar. Então, percebe como você pode trazer o mesmo conteúdo que você já traria normalmente no seu Studigram de dica de estudo, só que de uma forma descontraída? Então, é legal você pesquisar por isso. Pesquisa lá no Pinterest, ou pode ser até no Google, se você quiser, sobre alguma coisa que você gosta aí, por exemplo, imagens de bebês, ou imagens de gatos, ou de cachorros, tem muita, ou imagens engraçadas, e aí você pega a imagem sem texto mesmo, e começa a analisar ela, e ver o que é que você poderia inserir. Faz uma lista também, isso pode ser uma boa sugestão, de dicas de estudo, conteúdos que você traria normalmente no seu Studigram. Por exemplo, a importância de estudar com antecedência, por exemplo, como organizar os seus estudos, como escolher um bom método de estudo, que isso é dúvida de todo mundo que quer estudar. Então, você pode colocar uma imagem de uma pessoa confusa, eu procurando um método de estudos. Então, tudo isso você consegue associar com coisas do seu dia a dia, do dia a dia de um estudante, de uma pessoa que está lá no seu Studigram. É legal você conhecer muito bem o seu público, a sua persona, né? Você está sempre conversando com eles, perguntando coisas para eles nos stories, porque assim você entende quais são as dúvidas deles. Então, por exemplo, se eles dizem que tem dificuldade em focar, em se concentrar, você já pode pegar uma imagem de um animalzinho ou de uma pessoa que está ali com dificuldade de se concentrar nos estudos. Ou então a imagem da pessoa confusa e depois a pessoa bem. Aí eu quando não consigo organizar meus estudos e quando eu consigo. Aquela imagem de eu estudando e eu concursado, né? É legal também, porque de alguma forma você consegue trazer uma mensagem de tipo, agora tá difícil, mas depois vai valer a pena. Então, tudo isso que tiver um significado positivo, que você consiga trazer algo de bom para a pessoa através disso, vale a pena você utilizar como um meme. E aí, uma dica legal também é você observar os memes das outras páginas e conseguir adaptar para o seu. Então, você pode olhar outros nichos que tenham memes também, que tenham reels e imagens legais, e você pegar aquela versão, como eu já falei para vocês, até no exemplo do reels, e trazer para o seu Studigram, mudando o conteúdo. E aí não vai ficar uma cópia, né? Porque a pessoa está falando de uma coisa e você está falando de outra diferente. É legal você usar também os memes clássicos para que você possa se inspirar. Então, se você segue página de meme, você já viu muita coisa aí, né? Então, tipo, expectativa realidade é uma coisa que sempre está aí na moda. Então, deixa eu ver outras coisas aqui. Esse exemplo que eu dei para você sobre o sono tranquilo de quem já conseguiu se organizar nos estudos, já conseguiu um método e tal. Outra coisa que tem é a serenidade no olhar, né? A serenidade no olhar da pessoa que já passou na prova, ou da pessoa que está com a matéria em dia. Enfim, tem muitos memes já tradicionais que você pode utilizar e que provavelmente vão dar muito certo. É legal que você também, quando você vai postar o seu meme, você traga alguma coisa na legenda, né? Algum tipo de conteúdo e tal, e faz uma chamada para ação. Comenta chama a pessoa para comentar, ou pergunta se a pessoa já passou por isso. Você já passou por isso? Ou para a pessoa marcar um amigo que estava junto com ela nessa situação, esse tipo de coisa. É interessante para as pessoas interagirem mais com o seu post. Quanto mais as pessoas interagem, mais o seu post vai adiante. Então, é legal que você não esqueça de fazer essa chamada para ação. Essas coisas que eu falei para você, eu estou anotando aqui, né? Eu já anotei algumas coisas e vou anotar mais. E depois eu disponibilizo para você o resuminho dessa live lá no nosso canal do Telegram, tá? Que é o nosso canal mais restrito. Eu tenho acesso direto a vocês. E aí eu mando para vocês por lá, para vocês baixarem e revisarem. Quem não está no canal do Telegram, tem o link na minha bio do Instagram, tá? Meu Instagram é @litchere. Acho que vocês já sabem. E aqui eu tenho algumas considerações para dar para vocês também de conselhos aí para não se perder nessa parte de fazer os memes. Isabela disse, hoje a família está interagindo. Pois é.
Kênia disse que estava sendo engolida pelas atividades do Studigram. Acontece sempre, minha gente. Bom, uma consideração importante aqui é você dosar a frequência com que você vai postar esse tipo de conteúdo. Porque você corre o risco de acabar viciando em postar memes, em postar reels e tal. Porque é muito fácil de fazer, é muito rápido. O vídeo até demora um pouquinho, mas a imagem é muito fácil. Então, tipo, os memes que eu fiz para o meu perfil pessoal foi assim: eu abri o Canva mesmo, um quadro lá da cor do meu Instagram, e eu peguei essa imagem lá do Pinterest, na verdade, eu tirei um print, cortei quadradinha, coloquei lá e coloquei a frase em cima. E o conteúdo veio na legenda. Então, ele é muito rápido de fazer, não precisa fazer carrossel normalmente, é só uma imagem e tal. Então, você pode acabar achando muito fácil de fazer e é um post que tem interação, uma interação maior do que a interação dos mapas, por exemplo, né? Que tem mais gente distraída do que a gente estudando. Então, é um perigo se você começa a postar isso muitas vezes na semana e esquece o seu conteúdo principal. Se você tem um perfil de estudos pró e seu objetivo é fazer vendas e tal, você tem que ter o seu conteúdo prioritário, os seus mapas e resumos, né? Então, começa a dosar isso aí de uma forma melhor. Posta umas 2 vezes na semana. Se você gostar muito disso, for muito algo que você se identifica muito, até umas 3 vezes na semana, mas não esquece de fazer os seus posts tradicionais de conteúdo, de resumos, de mapas, daquele conteúdo que é voltado para as suas vendas. Isso no feed ou nos stories, se for com conteúdo no feed, tá? Que é aquele que, tipo aquele que eu postei lá no meu perfil pessoal, que eu trouxe uma legenda com conteúdo e tal, tem que estar contextualizado com aquilo que você quer falar no seu Studigram. Eu também não acho legal quando a pessoa pega, tira o print de outro meme, posta no seu perfil, aí fica o print do print, fica meio bagunçado. Então é legal que você faça o seu na sua versão. Normalmente eu faço essa coisa no site Canva, né? No canva.com. Então faz usando as cores do seu Instagram, tem um trabalhinho, né, para fazer a postagem, por favor. E aí você coloca uma imagem engraçada e lá a comparação ou a frase de cima e traz na legenda um conteúdo ali explicando um pouco mais para a pessoa, trazendo uma dica para ela e tal. Você pode postar isso no feed mesmo e ver como é que vai ser, como é que é essa interação. Pode fazer perguntas que não tem a ver com isso. Aqui na live, você pode fazer e aí no final da live, quando acabar aqui o conteúdo que eu já estou encerrando, a gente conversa, tá? Quando você quiser compartilhar um meme que só que você quer compartilhar mesmo, porque parece com você e tal, você pode usar os stories para compartilhar. O story é algo mais pessoal, é algo que a gente leva mais até de brincadeira e tudo mais. Então, você compartilha nos seus stories, digamos que é um meme de outra página e tal, você compartilha nos seus stories, mas não necessariamente você precisa postar no seu feed. Eu indicaria que você postasse no seu feed se for um meme feito por você, que ficou legal, que tem conteúdo lá na imagem, tá bom? E na questão de você fazer videozinhos, reels e tudo mais, uma dica é você não ter medo de parecer ridículo, porque quando a gente faz humor, a gente parece ridículo mesmo e tudo bem. As pessoas não se importam tanto com isso quando a gente acha que se importa, quanto a gente mesmo se importa. Então, não tem medo de parecer ridículo, se solta. Se você é uma pessoa assim também, né? Não adianta você postar se você não é extrovertido e tudo mais. Se solta lá com a música ou com o tipo de meme e tudo mais. E leva na brincadeira que as pessoas também vão gostar, vão dar risada e tal. Tem que atualizar o Instagram para usar o Reels? Então, eu estava até falando aqui antes que essa atualização ela chega aos poucos. A gente tem que sempre atualizar nosso aplicativo, só que só atualizar não faz com que ela chegue, entendeu? Digamos, se você vai lá hoje na sua Play Store, né, na sua loja de aplicativos, e tem como atualizar, você atualiza, mas isso não quer dizer necessariamente que já vai aparecer para você, porque ele não apareceu ainda para todo mundo, é aos poucos que ele vai sendo colocado. Mas em breve deve aparecer para todo mundo aí. Eu estou sempre atualizando, gente, porque sempre tem coisa que... Hoje mesmo atualizei, porque sempre tem coisa que eles estão colocando agora. Tá com muita coisa legal. Então, eu acho que é basicamente isso. Vocês têm outras dúvidas, tanto sobre... Pode ser sobre post de humor, sobre outras coisas relacionadas ao Studigram que vocês estão com dúvida.
Eu queria trazer nessas lives um conteúdo mais assim, tipo, focado, e aí no final a gente pode bater um papo sobre outras coisas que vocês tenham dúvidas aí, queiram me perguntar. Até porque esse é um momento que a gente tem mais tempo para interagir, né? Às vezes no direct eu acabo não conseguindo atender de uma forma muito completa, né? Eu prefiro fazer conteúdos que agreguem mais gente ao mesmo tempo, que todo mundo fique sabendo da resposta e tal. Ceci, eu tenho sobre outras coisas. Pode fazer as perguntas, tá? Deixa eu ver aqui no Instagram. É melhor colocar conteúdo nos comentários ou no próprio post? Na legenda do post. Quando é o meme, você diz? A gata tá querendo derrubar alguma coisa ali. Na legenda do post, para complementar aquilo que você colocou. Vou dar um exemplo para vocês aqui de um post que eu fiz. Como foi que eu coloquei? Por exemplo, eu fiz esse post aqui. O sono tranquilo de quem já agendou os posts da semana. Então, é um meme, né? Um gatinho fofinho e tal, e que tem aquela frase clássica, o sono tranquilo da pessoa que não está mais preocupada. E aí, na legenda, eu falei sobre esse assunto, trazendo um conteúdo, dizendo: você costuma deixar vários posts prontos ou vai só sendo engolida pela produção de conteúdo durante a semana? Eu confesso que nem sempre consigo adiantar os posts, mas quando faço, isso dá um alívio danado. Sobra muito mais tempo para as outras atividades do perfil. Então, aqui vai uma dica. Em seu dia mais disponível da semana, você pode sentar, preparar várias imagens e agendar para que sejam postadas automaticamente. E aí eu indico aqui uma ferramenta que elas possam usar para agendar. Então, eu fiz uma pergunta, perguntei, né, se ela conseguia no dia a dia dar conta ou não. Dei uma dica, que é de adiantar os posts, e dei uma dica de ferramenta para agendar os posts. Então, isso acabou gerando uma interação bem legal. Divulgação de Instagram famoso dá seguidores reais ou seguidores fantasmas? O que são seguidores fantasmas? Então, o que é que você quer dizer com seguidores fantasmas? Seguidores fantasmas, para mim, são aquelas pessoas que seguem você, mas que nunca aparecem. Então, tipo, uma pessoa que vem por causa de um sorteio, nada a ver. Você fez um sorteio de um celular, você fez um sorteio de materiais de estudos que servem para qualquer pessoa e não só para o seu público. E aí, umas pessoas te seguiram e nunca curtem, nunca comentam, nunca compram material seu. Para mim, essas pessoas são seguidores, exatamente o que você disse, seguidores que não interagem. E aí, divulgação de Instagram famoso dá seguidores reais? Tipo assim, se você pagar um Instagram famoso para te divulgar, depende. Se o seu perfil tiver o mesmo público ideal daquele Instagram famoso e essa pessoa tiver conseguido os seguidores dela de forma real, sem ser por sorteio ou por automação e tal, e pode ser que ela te indicando, se for o mesmo nicho, você consiga seguidores reais que gostem do seu perfil. Mas se for nicho diferente, aí não dá certo, porque, tipo, os seguidores dela não são os mesmos que os seus, né? Só divulgação mesmo, sem ser pago nem nada? Então, é a mesma coisa. Tanto faz se for pago ou não, se a pessoa te divulgar e tiver os mesmos seguidores, o mesmo objetivo tal do perfil e gostarem do seu perfil, pode ser que seja bom para você. Mas eu não indico você ficar atrás de divulgação e tal, não. Gasta muito tempo e energia que você poderia estar produzindo conteúdo, que é uma coisa que traz seguidores direcionados, sabe? Milena disse maravilhosa. Ai, coisa boa. Obrigada. Tete, oi. Mais alguma dúvida? Então, eu acho que é isso, né, gente? Eu vou passar para vocês, então, depois da live, o nosso resuminho aqui desse conteúdo lá no canal do Telegram, tá? Se você quiser entrar no canal do Telegram, tá no link da bio do meu Instagram.
Karen, Lite, eu faço venda de materiais de fisioterapias. Queria começar a fazer vídeos de exercícios no Reels. Você acha que pode fugir um pouco do foco do Instagram? Sim. Provavelmente não vai atrair o seu público ideal. Exercício que você diz, exercício físico ou exercício de questões? Você tem que pensar no objetivo do seu público, tá? Se o objetivo deles é passar em determinada prova, passar no semestre com nota mais alta, enfim, pensa aí qual é o objetivo deles. E aí, se esse seu conteúdo ajuda eles chegarem mais perto do objetivo, você deve postar. Se não, não. Então, por exemplo, se é um vídeo de exercício físico ou exercício de fisioterapia, não é legal você postar no Instagram. Exercício físico, não é legal você postar no Instagram. Agora, se você quer ter um perfil pessoal e profissional, onde você divulga os seus serviços de fisioterapeuta, então é legal você trazer exercícios, porque vão atrair pessoas que querem aprender esses exercícios e que são potenciais clientes de fisioterapeutas. Aí é separado. Eu até fiz um post, acho que foi ontem, né? Sobre esse assunto, sobre o perfil profissional, junto com separados resumos, e expliquei por quê. Tá lá no meu Instagram. Você vai salvar essa live no YouTube? Sim, se tudo der certo, Jesus ajudar, vai ficar salvo. Só que no YouTube, no meu canal, ele demora um pouquinho para a live aparecer. Então, ou amanhã ou depois de amanhã que vai aparecer a gravação para vocês. Ele meio que demora para processar o vídeo. Legal, muito obrigada. Obrigada, então, gente, pela presença de vocês. Você que está vendo esse vídeo no YouTube, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve aqui no canal, que toda semana vai rolar esse conteúdo, essa live. Você pode estar aqui ao vivo, dias de quinta-feira, às 8 horas da noite, para poder me fazer perguntas e interagir comigo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Encerrei no